Olá, eu resolvi gravar esse vídeo impactado pelos últimos acontecimentos, que como cidadão eu entendo que eu realmente necessito transmitir aquilo que está dentro do meu peito, com o que estou vendo, em razão já da minha experiência de vida, em razão de ter uma percepção de que estamos vivendo momentos muito complicados no que diz respeito à nossa democracia, no que diz respeito à nossa liberdade, e que eu não deveria ficar omisso. Então, embora eu converse muitas vezes com familiares, com amigos próximos a respeito do que vejo e do que penso, como cidadão hoje eu me senti assim, realmente impulsionado a gravar um vídeo. Não sei se ele vai ser visto por 5, 10, 15, 20 pessoas, não importa. Mas eu achei muito importante, eu senti essa necessidade de transmitir essa minha preocupação, porque eu vejo realmente situações que estão se apresentando aí, fatos que estão a demonstrar que estamos vivendo um momento terrível no que diz respeito às nossas liberdades, no que diz respeito à nossa cidadania, no que diz respeito ao nosso convívio democrático. Isso me assusta tremendamente, eu resolvi compartilhar esse medo. São opiniões minhas que eu vou manifestá-las sempre e a todo tempo, não importa quem goste ou deixe de gostar. Então, caso você não concorde com o que eu vou dizer agora, simplesmente ouça, é uma opinião, né? Você tem direito de ter a sua. Hoje é dia 3 de setembro de 2022 e eu tenho uma experiência, eu me aposentei há 1 ano e meio, depois de 39 anos na magistratura. Participei ativamente da instalação, do desenvolvimento da Justiça do Estado de Rondônia, que é uma das melhores do país, não é porque eu digo, pode fazer pesquisa aí no CNJ, onde quiser, que vocês vão verificar isso. E eu tive essa oportunidade. Nessa justiça eu exerci cargos de juiz de direito, juiz eleitoral, fui diretor de escola e magistratura, 2 vezes vice-presidente, fui presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, servi junto ao Tribunal Eleitoral como juiz, enfim. Eu tenho uma experiência dentro da magistratura que eu resolvi compartilhar a minha percepção com o que está acontecendo diante dessa minha vivência. E então eu vou tomar essa liberdade agora e vou dizer para vocês realmente o que está me incomodando. Nós estamos vivendo um momento em que nós vimos há poucos dias o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal dizer que quando ele visse a manifestação do dia 7 de setembro, ele ia compreender a grandeza, quer dizer, a quantidade dos fascistas que existem nesse país. Então isso já me deixou assim impactado, porque todas as manifestações que eu tenho visto ultimamente, inclusive participei de algumas, eu vejo ali famílias, vejo pessoas com civilidade, com educação, se manifestando, ninguém de uma forma agressiva ou violenta, ao contrário, eu vejo festas de família. Nós estamos próximos do dia 7 de setembro, que é a data da nossa independência, vamos completar 200 anos de independência, e essa data sempre foi marcada por manifestações cívicas que envolvia toda a comunidade, que envolvia desfiles militares cívicos. Então, isso faz parte da nossa história. Então, querer confundir uma manifestação, tá, da população, uma manifestação civilizada, de apreciação, de elegia, né, a nossa democracia, de festa, de assistir desfiles, enfim, de se reunir pacificamente, conforme assegura a Constituição, isso ser confundido com fascismo é de uma impropriedade tremenda e perigosa. Não bastasse isso, hoje tenho notícia de que o Supremo Tribunal Federal, após reunir-se com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, deliberou, certamente a Secretaria deliberou por pedido do Supremo, não sei bem como que isso funcionou institucionalmente. O fato é que, absurdamente, deliberou-se que o local das manifestações em Brasília serão cercados, que as pessoas que quiserem participar dessas manifestações serão revistadas e que, além disso, haverá snipers, quer dizer, atiradores de elite posicionados. Gente, é um negócio absurdo. Isso que está acontecendo parece surreal. Como é que pode uma festa cívica de pessoas pacíficas que estão ali querendo manifestar suas opiniões,
querendo demonstrar muitas vezes, né, que não estão gostando de algumas coisas que estão acontecendo, que estão se sentindo censuradas, que estão se sentindo mesmo ameaçadas. Por que elas não podem se manifestar? E por que essa pressão injustificável? Eu nunca ouvi falar isso, né? Salvo naqueles períodos assim de maior perseguição em outros países, nem aqui no Brasil, naquela época mais terrível de chumbo, né, que muitos falam, né, eu era jovem ainda quando aconteceu tudo, eu nunca senti nada disso. Quer dizer, hoje as pessoas estão sendo intimidadas. Uma decisão dessa do Supremo com a Secretaria nada mais é do que uma ação deliberada no sentido de intimidar as pessoas, de impedi-las de estar participando, até porque eu tento imaginar como é que vão as forças de segurança cumprir uma determinação dessa de revistar milhões de pessoas. Então, é um convite, é um incentivo a confronto, né? Não estou incentivando isso, eu estou dizendo que é possível de ver isso. São pessoas, milhares, famílias, pessoas que estão indo lá, sabe? Período eleitoral, muitos querendo fazer a sua própria propaganda, sendo cerceadas, revistadas como se fossem bandidos. É uma coisa assim impressionante. Não bastasse isso, a somar ainda, vem a notícia que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, resolveu criar uma polícia, um órgão de informação que vai estar à disposição dele, um TSE. Gente, nunca ouvi falar disso em lugar nenhum do mundo, onde já se viu o presidente de um tribunal, seja do Supremo Tribunal, seja do STJ, seja um Tribunal Superior Eleitoral, ter a seu favor, a seu dispor, de uma forma direta, uma polícia própria. Nós estamos, na verdade, ao perceber isso e não nos insurgirmos, ou pelo menos não cobrarmos satisfações ou explicações a respeito disso, nós estamos permitindo com que cada vez mais nós sejamos cerceados, cada vez mais a gente estejamos sujeitos a ações atabalhoadas, a ações arbitrárias, ações inconstitucionais, ações ilegais por parte do judiciário contra a população, contra as pessoas. Então, muito se fala hoje de condutas antidemocráticas, e existe um inquérito do fim do mundo, né, como foi denominado pelo próprio ministro aposentado Marco Aurélio de Mello. É um inquérito que surgiu de uma maneira ilegal, que ele investiga ninguém sabe o quê, está lá em curso faz 3 anos, cada dia, conforme a disposição do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, pessoas são incluídas nesse inquérito. Muitas pessoas tiveram contas bloqueadas, tiveram suas redes de comunicação desmonetizadas, sofreram busca e apreensão, alguns foram presos, e a notícia que há, e ninguém desmente, é que sequer os advogados têm acesso a esse processo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe. Outra coisa, quais são essas atividades e atitudes antidemocráticas? Eu vi um monte de manifestações de pessoas que se exageraram demais ao criticar e xingarem ministros do Supremo. Isso não se faz com ninguém. E é claro, a nossa lei prevê tudo aquilo que pode ser feito diante de ofensas criminais, de crimes que se tornam visíveis através da fala. Então nós temos crime de difamação, de injúria, de calúnia. Para tudo isso a lei prevê uma forma adequada e correta de se punir aquele que exagera da sua liberdade de opinião e de fala. Mas atitudes antidemocráticas, atitudes nocivas contra as instituições democráticas, não há nada nessa proporcionalidade até hoje que se demonstrou. O que a gente vê é gente destemperada que fala bobagem, que fala besteira, e claro, estão sujeitos a punições. Mas agora, fazer uma crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal tornou-se motivo de medo. E eu tenho notado isso, inclusive, dentro do meio jornalístico, onde os próprios pessoas que se comunicam e que manifestam suas opiniões já estão pisando em ovos, porque não pode criticar um ministro do Supremo que já corre o risco de ter a sua casa invadida com Polícia Federal, com busca e apreensão, suas redes sociais bloqueadas, contas, sistema financeiro totalmente inacessível.
são verdadeiros absurdos. Isso que está acontecendo, e muitos desses acontecimentos, sem que haja acompanhamento, a iniciativa do Ministério Público, torna extremamente perigoso o fato de nós termos um ministro que vai ter uma polícia à sua disposição. Eu já questiono o fato do Supremo Tribunal Federal ter à sua disposição, lá dentro, delegados da Polícia Federal, agindo dessa maneira, principalmente sob comando de um ministro no inquérito, onde há tanta ilegalidade e inconstitucionalidade demonstrada. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, qualquer principiante de direito sabe disso. Ele tem simplesmente aniquilado com os princípios mais básicos de direito penal, de direito processual penal, tem se insurgido contra normas constitucionais claríssimas, né? Contra direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição, direito de liberdade, direito de opinião, direito de ir e vir, quer dizer, tudo isso tem sido feito e todo mundo está assistindo de braços cruzados. É isso que me assusta muito e por essa razão eu estou aqui fazendo esse vídeo. Então eu vejo os exageros desse ministro, certamente não está fazendo por si só. Em alguns momentos, algumas dessas decisões ou iniciativas dele já foram referendadas pelo Supremo Tribunal, né, na sua maioria de membros. Então isso é assustador. É como se, sabe, todo mundo estivesse achando bom. Por quê? Porque simplesmente um determinado lado é que está sendo atingido. Mas não é assim que acontece. O Supremo Tribunal Federal, ele na cúpula do Judiciário, ele tem os braços, né, que atingem, né, suas longas manos atingem toda a justiça que está a ele sujeita, atinge o CNJ, né, que é o órgão de controle nacional da atividade disciplinar dos magistrados e administrativa dos tribunais. Então, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que a gente tem hoje é um ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral que está recebendo o apoio do próprio Supremo Tribunal Federal, cometendo abusos, né, criando toda essa estrutura policialesca de repressão, que é o que a gente está vendo, que está acontecendo, como nunca antes eu vi. E, veja bem, recebendo esse apoio de um Supremo Tribunal Federal que somente poderia ser controlado nos seus abusos, seus exageros, nas suas ilegalidades, pelo Senado Federal, através de processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que está acontecendo é que a gente vê um presidente do Senado, né, totalmente omisso, criminosamente omisso, diante de tantos pedidos, que simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada, enquanto abusos são cometidos após abusos, né, arbitrariedades são cometidas, e nada acontece, braços cruzados, faz de conta que não está acontecendo nada. Pelo contrário, inclusive se manifesta como quem não visse importância nisso. E suas atividades. E quando ele faz isso, ele deixa de ser o juiz. Esse é o problema central. Os ministros do Supremo Tribunal, quer dizer, uma boa parte deles, não se comportam como juízes, não têm a formação de juízes. E aí, vira e mexe, aparecem na imprensa o tempo todo, querendo holofotes. Não tem essa condição. O ministro do Supremo não pode falar a respeito das suas opiniões de processos, não pode mandar recados, não pode... Sabe, é impressionante. Ao longo da minha carreira, 39 anos da magistratura, eu conheci muitos ministros do Supremo. Alguns deles você viajava do lado do avião e não sabia que ele era um ministro. Pessoas que contribuíram demais, né, para o bem do judiciário, que, sabe, doutrinadores, juristas, assim, da maior qualidade, pessoas que passaram períodos importantes, e a gente se sentia seguro. Então, o juiz, eu fui juiz em todas as instâncias, já falei aqui, eu nunca tive um problema relacionado com críticas, é claro, você recebe um recurso, uma pessoa vai apelar da sua decisão, etc. Isso faz parte do jogo. Agora, o juiz se manifestar, o juiz na imprensa, o juiz saindo, o juiz sendo, sabe, o galã das paradas, isso não dá certo. E o juiz se miscuir ainda em política, principalmente em política eleitoral, isso é pior ainda. Porque ele se coloca como uma figura pública que é, né? E ele se coloca numa posição
de críticas muito mais acentuadas, porque ele não está agindo como magistrado. E na medida em que ele faz isso, ele está sujeito a receber também o tratamento político, né, contrário daqueles que se sentem ameaçados. O que está acontecendo é isso. Acontece uma sucessão de ações antidemocráticas que eu vejo partindo do próprio Supremo Tribunal Federal. O que há de concreto em tudo isso, se for analisar mesmo, ao pé da lei, se formos pegar as condutas, as atitudes que tem hoje acarretado insegurança e que tem feito com que haja uma intranquilidade, tem partido do Supremo Tribunal Federal. Muito se fala, o presidente fala muito, então o presidente muitas vezes fala o que não deve, etc. Mas não se consegue ver através da conduta, da prática dele, do dia a dia, ele colocando em prática nada que atente contra as instituições democráticas. Na verdade, o que a gente vê são reações diante de abusos que são realizados, que são feitos por ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande realidade. E hoje o que a gente tem é um Supremo Tribunal Federal que é composto por muitos ministros que realmente não tem limite. Não tem limite de forma alguma. E isso eu digo com dor no coração, porque eu faço parte do judiciário, né? Fiz parte minha vida toda do judiciário. Mas o que está acontecendo é isso. E o que é pior, o Supremo Tribunal Federal, ele estabelece jurisprudências. Então, conforme ele toma essas decisões, ele caça um mandato porque o sujeito criticou uma urna, ele manda prender um deputado, ele invade casas, ao seu bel prazer, mandando nitidamente recados inibitórios. São atitudes que são feitas para transmitir o medo, para fazer com que jornalistas, políticos, pessoas envolvidas com política partidária tenham medo. Então, o que se está estabelecendo, na verdade, é uma jurisdição de medo. As pessoas estão passando a ter medo de falar. Com certeza, essa manifestação aí da Secretaria do Distrito Federal já vai estar inibindo pessoas de simplesmente estar saindo com as suas famílias, pessoas que querem ali dizer muitas vezes, olha, realmente eu quero que seja preservada a minha liberdade de expressão, de opinião, né? Por que não podem dar esse grito? Pessoas sendo tratadas como fascistas, como potenciais baderneiros ou pessoas que vão atentar contra instituições democráticas. Quem tem atentado, os atentados que eu tenho visto até hoje contra a República e contra as pessoas, está vindo do Supremo. Isso é um desabafo, porque eu gostaria que as coisas estivessem, sabe, num caminho completamente diferente e que nós pudéssemos estar presenciando esse processo difícil político-eleitoral que vai ser fundamental para o país, sabe, certos de que tudo estivesse sendo conduzido com uma justiça imparcial. E não estão conseguindo transmitir isso. Então hoje, se o Supremo é criticado, aliás, é criticado por uma grande maioria da população. Uma recente pesquisa aí colocou em torno de 70% a reprovação do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Normalmente o Supremo Tribunal Federal não tem esse protagonismo, não precisa ter esse protagonismo e não deve ter protagonismo. A crítica que é feita, essa rejeição, com certeza não é em razão das decisões que os tribunais, sejam eles quais forem, o próprio Supremo, tem dado no âmbito adequado da sua jurisdição. É em razão das suas atividades que realmente excedem a postura que deveriam ter. Eu fui por 2 vezes diretor de escola e magistratura. Se eu pudesse hoje dar aula para o juiz a respeito de deontologia da magistratura, eu usaria vários ministros do Supremo Tribunal Federal como exemplo de como não proceder. No relacionamento com a imprensa, no relacionamento na vida particular, em vários aspectos, nos seus negócios, sabe? Assim, são muitos e constantes os exemplos de mau proceder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles vão estabelecendo jurisprudência. Antigamente, uma jurisprudência era consolidada de baixo para cima, o juiz ia decidindo, os tribunais
estaduais, tribunais regionais federais, tribunais superiores, por fim, consolidavam uma jurisprudência. Essa jurisprudência ela era estabelecida e os juízes tinham, então, uma direção segura para dirigir suas decisões. Mesmo assim, o juiz poderia, com fundamentos jurídicos, questionar essas súmulas. Hoje não. As súmulas são vinculantes, elas vêm de cima para baixo. Existem decisões que são de observância obrigatória em todo o território nacional. Isso é feito de cima para baixo. Então veja bem o que a gente está vivendo. Um momento em que o Supremo Tribunal Federal, que não é composto, só tem ali, que eu me lembro, um magistrado de carreira. A maior parte das pessoas que compõem esse tribunal não são magistrados de carreira, assim como também o próprio STJ. Né? É algo que precisa ser revisto, essa composição desses tribunais superiores. Mas, enfim, estabelece uma jurisprudência. Essa jurisprudência, ela acaba engessando a magistratura nacional. Que hoje um juiz se decidir contra uma súmula vinculante ou contra algumas dessas decisões que tem esse caráter obrigatório a nível nacional, o juiz pode ser punido administrativamente. Agora vem um corregedor do CNJ e fala, o juiz não pode falar sobre urna. Né? É o mesmo corregedor que quando estava ali no Tribunal Superior Eleitoral, deu aquela ordem de busca e apreensão e que acabou culminando com a desmonetização de vários canais da internet que ninguém sabe até hoje por que aconteceu. Tem gente que tem lá há quase 2 anos suas contas bloqueadas e não sabe por quê, não tem acesso. Enfim, está vivendo momentos difíceis, momentos complicados. É hora do Senado, do presidente do Senado acordar, sabe? É hora do Senado cutucar o seu presidente para que providências sejam tomadas, porque o que está acontecendo é que está se formando uma tempestade, um furacão. Está tudo sendo propício para isso, está muito claro, só não enxerga quem não vê. Nós temos um Supremo abusivo em muitas decisões, né, muitos de seus ministros abusivos, né, quando eu digo Supremo, estou falando alguns ministros que têm sido protagonistas e têm sido, de certa forma, apoiados pelos outros, porque senão isso já teria cessado há muito tempo. Nós temos esse Supremo dessa forma, nós temos uma OAB que já não diz a que veio há muito tempo, nós temos uma Associação Brasileira de Imprensa totalmente omissa, nós temos a mídia, o jornalismo tradicional, antigo, moribundo, né, que já não traz informação, desinforma e está fazendo um desserviço. Enfim, sabe, nós temos o presidente do Senado totalmente omisso, nós temos um Congresso omisso, e temos agora isso, quer dizer, determinações de limitação de manifestação de cidadania saindo do Supremo Tribunal Federal com relação aos cidadãos, aos brasileiros. Quer dizer, a pessoa não pode mais ir na rua comemorar o 7 de setembro usando a bandeira do Brasil, verde e amarelo, porque vai ter que ser revistado, né? Eu quero ver como é que as forças de segurança vão revistar milhares e milhares e milhares, talvez milhões de pessoas, né? Os problemas que vão derivar daí. E ainda sob mira de snipers. Gente, isso é um absurdo. O que eu vejo é o seguinte, a gente está vivendo assim, um momento em que a justiça está se apresentando ficção, é uma ficção. A gente vê aí, a gente enxerga no Alexandre de Moraes um Dom Quixote saindo, lutando contra moinhos de vento, achando que são gigantes, que são inimigos, atrás de uma donzela que não existe, né, com o seu fiel amigo lá chamando ele mesmo, Sancho Panza, chamando ele de cavaleiro da triste figura. É uma triste figura o que está acontecendo. Né? Vamos ver se ele vai cair logo na realidade e voltar para casa e descobrir que ele não é nenhum herói. Né? Não tem gigante nenhum, não tem ameaça nenhuma antidemocrática, não existe nada disso. É um absurdo o que está acontecendo. E a partir mesmo da própria posse do ministro Alexandre de Moraes, aquilo ali, gente, que coisa mais inconcebível. Onde já se viu uma posse de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral reunir aquela quantidade de pessoas, aquela representatividade que elas tinham, né? A justiça eleitoral nunca teve essa relevância, e quando ela tem, não é motivo não de vanglória, eu acho que é motivo de preocupação.
Porque a justiça eleitoral, na verdade, embora ela tenha um caráter decisório nos assuntos específicos de temas eleitorais, de jurisdição mesmo, jurisdicional, na verdade, na maior parte do trabalho dela é um trabalho administrativo de realizar eleições, contagem de votos, registro de partido, enfim, impugnações. O que a gente vê ali, na verdade, já lembra aquela história da roupa do rei, né? Conto do Anderson. Né? O rei adorava se vestir, só vivia para isso. E alguns malandros se aproveitavam disso e disseram que ia tecer uma roupa maravilhosa para o rei. E cobraram uma fortuna, e o rei deu material, o rei deu fio de ouro, o rei deu seda, e eles, na verdade, fingiam que teciam, e a roupa não existia, era uma roupa invisível. E a conversa deles para vender a roupa é a seguinte: olha, essa roupa é tão boa, é tão maravilhosa, que, sabe, as cores são fantásticas e tal, mas os tolos, aqueles que não têm capacidade para cumprir suas funções, né? Aqueles que não têm enfim, que são desprovidos de inteligência, não vão enxergar a roupa. Então, os conselheiros do rei, todo mundo que ia lá fingia que estava vendo a roupa, porque senão seria considerado incapaz para as funções, ou então alguém que não tinha inteligência, que era tolo, e assim foi acontecendo. Até o momento em que eles fingem, eles colocam aquela roupa no rei, o próprio rei não estava enxergando nada, mas não ia dizer que era um tolo. E essa roupa, então, ela vai ser estreada diante de um desfile para toda a comunidade. E claro, todo mundo ali que já estava sabendo da história, né, admirado com a beleza da roupa do rei, até que uma criança falou: o rei está nu. E a partir dali, então, todo mundo, é mesmo, o rei está nu, o rei está nu, o rei está nu. Né? Mas o rei ouviu isso e pensou: realmente eu estou nu, mas o desfile segue. Então, e é o que está acontecendo. O rei está nu, está todo mundo vendo que o rei está nu, mas todo mundo elogiando, porque não quer se passar por tolo, não quer se passar por terraplanista, não quer se passar por nada, quer se mostrar vanguardista, quer se mostrar capacitado, mas o fato é que o rei está nu e o desfile está continuando. E, sabe, isso tem me preocupado demais. É um momento complicado do nosso país, um país que é pujante, que deveria estar pacificado por esse tribunal aí, principalmente, que não tem cumprido essa sua missão. Não, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, e isso não é uma sensação só pessoal. Isso a gente tem visto, né, nesses últimos anos, tanta insegurança jurídica, mudanças de opiniões, enfim. O fato é que nós estamos vivendo um período complicado em que as instituições precisam realmente retomar, sabe, suas funções constitucionais. É o Supremo no lugar dele, os outros tribunais no seu lugar, o Executivo com o dele, o Legislativo, o Senado, né, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, cada um no seu quadrado, cumprindo suas funções e não deixando de cumpri-las, porque se há de se ter uma convivência pacífica através, sabe, de poderes que são harmônicos e independentes, é necessário que realmente todo o sistema de freios e contrapesos da Constituição seja exercido, porque senão nós vamos ficar diante disso, diante dessa situação insustentável, em que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que está mandando no país, fazendo e desfazendo, e todo mundo está de braços cruzados. E as nossas liberdades estão sendo solapadas. Essa é a grande realidade. Né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, manifestando minha opinião, e espero realmente que, diante daquilo que me permite a Constituição, isso seja visto e seja respeitado, inclusive pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E como cidadão, com certeza, no dia 7 de setembro, eu vou participar das manifestações, seja onde forem. E nunca vou deixar de manifestar minha opinião. E nunca vou deixar de dizer aquilo que eu penso com medo. Porque o medo é aquilo que realmente pode nos matar. É o que tem feito com que, sabe, tanta coisa boa deixe de acontecer. Então não podemos nos sujeitar a conviver com aqueles que tentam nos imputar o medo. Nós temos que estar, sim, sempre atentos e defender a todo instante, a todo momento, nossa liberdade de opinião,
direito de falar o que nós pensamos. É claro que temos que ser responsáveis pelos nossos excessos, mas não num processo, não no inquérito do fim do mundo, no inquérito que seja dirigido por um juiz adequado, na competência adequada, sabe? Com a utilização de todo o sistema jurídico regular do país, né? Ações, investigações sendo feitas pela polícia, ações sendo iniciadas pelo Ministério Público e também arquivamentos, né, de inquéritos, né, quando houver pedido por parte do Ministério Público. Enfim, todas as instituições. Nós não temos visto, né, um bom funcionamento dessas instituições. E isso realmente traz problema, traz perigo. E nós temos que estar atentos para isso. Eu falo isso pensando nos meus filhos e nos meus netos, porque eu quero que eles continuem a ter a liberdade que a tão duras penas nós conquistamos e que realmente não devemos abrir mão delas. Então é isso, e espero ter contribuído de alguma forma, né, para reacender a chama, ou simplesmente para trazer um certo despertamento para um momento difícil pelo qual nós estamos passando. Muito obrigado.